Queria dar as boas-vindas a todos para o nosso Connect Talk, produções audiovisuais para levar o Evangelho para longe. E é uma alegria estar aqui e receber todos vocês de tantos lugares diferentes e receber esses convidados muito especiais que a gente tem hoje. Para quem ainda não conhece, o Vocari é um movimento que é parte da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras. E o objetivo do Vocari é despertar e conectar a juventude com a missão de Deus. Uma forma da gente fazer isso é por meio do Connect Talk que é uma série de encontros online com o objetivo de falar de diferentes temas da missão de Deus, enquanto a gente conta com convidados que atuam nessas áreas e apresentam para a gente uma, nos trazem uma introdução desse tema e como você pode se envolver, que esse é o nosso objetivo. Além de apresentar a área, a gente quer ajudar você a se engajar naquilo que Deus está fazendo no mundo, nesses diferentes temas. Nosso tema de hoje, como falei, é produções audiovisuais para levar o evangelho longe, e é um tema que a gente está cercado de várias formas de produções audiovisuais, de vídeos, de imagens, de podcasts, e a gente é muito conectado a esse tipo de informação, mas infelizmente, muitas vezes são coisas que não produzem coisas boas, as pessoas continuam procurando sentido e acabam vazias, e o que a gente quer falar hoje é de pessoas que têm usado esses meios audiovisuais de uma maneira bastante intencional para contribuir com a missão de Deus. É legal que a gente vai poder conhecer o trabalho deles, ouvir histórias de como essas formas têm impactado pessoas e realmente ajudado a levar o evangelho mais longe. A gente está recebendo aqui hoje Luz em Ação, a Rádio Transmundial e o IFCIS. Então, esse é um momento para vocês aprenderem, para vocês se inspirarem e também se engajarem naquilo que Deus está fazendo no mundo. Vai funcionar da seguinte forma: eu vou fazer perguntas para os nossos convidados e, ao final, eles vão apresentar também formas de vocês se envolverem e, por fim, haverá um tempo aberto para perguntas do público. Então, já vão preparando aí as suas perguntas e a gente vai ter essa oportunidade de vocês conversarem com eles no final. Então, agora para começar de fato, queria fazer uma pergunta, na verdade, pedir para cada um de vocês se apresentarem. Acho que a gente pode começar pelo André, pode ir em ordem alfabética. André, se você pudesse apresentar e falar sobre como você está envolvido com esse assunto da nossa conversa de hoje, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite aí pro Gustavo, pro Wesley, pro Ivan, todo o pessoal envolvido no Vocari, esse movimento tão legal, tão bom aí, e que já falou muito comigo. Então é muito bom estar envolvido, participar. Um abraço para todo mundo que está participando aí, alguns que eu conheço, inclusive o convidado internacional veio através de um convite meu, né? O Esteban Larossi é vice-presidente da TWR, que é o nossa parceira internacional. Tem outra turma, tem gente da minha igreja. Meu nome é André Castilho de Oliveira, eu sou diretor de produção de conteúdo da RTM Brasil, a Rádio Transmundial. Eu sou formado em rádio e televisão, e eu tive uma experiência muito forte com Deus em 2001, através da mãe de um missionário. Ele era médico, ele trabalhava com missões de uma maneira mais tradicional em Guiné-Bissau. Ele fundou um centro missionário na cidade de Bafatá, que é no interior da Guiné-Bissau. E lá tinha uma igreja, uma escola, uma clínica. Ele era médico, mas também tinha algo que era a paixão dele. Tinha uma rádio. O nome da rádio era a Rádio Janjama, que significa paz para o povo. Em Fula, a língua predominante ali naquela região. E aí, o, quando ele estava construindo a rádio, foi justamente a época em que a mãe dele foi lá. E aí ela falou: eu estou construindo uma rádio, meu filho está construindo uma rádio em Guiné-Bissau e precisa de gente para ir para lá. E aí o Espírito Santo falou muito forte comigo, no meu coração.
Ali eu entendi a minha vocação como alguém que deveria se engajar nos meios de comunicação de massa para discipulado e pregação do Evangelho. Aí eu fiz faculdade de rádio e televisão, entendendo esse chamado na Universidade Metodista de São Paulo, e no penúltimo ano da faculdade, em 2005, eu entrei como estagiário da RTM Brasil, organização onde eu sirvo até hoje. Então, eu estou lá há 20 anos. Esses dias a gente contratou uma estagiária que tem menos tempo de vida do que eu tenho de rádio. Então, sim, eu estou ficando mais experiente, né? Mas eu tenho só 40 anos, vou fazer 41 aí. Então, a gente pôde tem trabalhado lá, né, passou por várias etapas. Eu sempre trabalhando na área de produção, que é você providenciar todos os meios necessários para que aquilo aconteça, para que um produto audiovisual aconteça. Eu acompanhei um pouco da mudança do rádio, né, a rádio transmundial como uma rádio mais tradicional, uma missão que há 55 anos leva o evangelho através dos meios de comunicação de massa, mais especificamente o rádio. Tem emissoras de ondas curtas espalhadas pelo mundo e ondas médias. Trabalhamos com ondas curtas no Brasil e acompanhamos a evolução do rádio, que antes era um meio de transmissão, ondas de rádio apenas com áudio, para hoje ser uma linguagem que utiliza principalmente o áudio, mas também pode ser vista, como são os podcasts. Podcast aí que vocês veem, ou Podpah, Desascope, todos esses, e até outros, eles são linguagens de rádio. E aí a gente trabalha nessa linguagem, tem algumas coisas já muito legais que nós fizemos, tanto no nosso canal do YouTube, na nossa rádio online, falamos com cerca de 100 mil pessoas por mês, mas o que a gente fica mais feliz é quando a gente recebe um testemunho de alguém que tem sido alcançado pelo Ministério, porque a Rádio Transmundial é uma missão que não tem cor denominacional, não tem uma doutrina denominacional específica, ela tem um foco de levar a palavra de Deus, de levar a mensagem do Evangelho de Jesus para que as pessoas conheçam o Evangelho no lugar onde elas estiverem e, de preferência, quanto mais longe, é ali que a gente gosta de chegar. Por isso, a gente tem um trabalho muito focado nos interiores, interior do Amazonas, interior aqui do Centro-Oeste. Então, por isso que sempre trabalhamos com ondas curtas, com emissoras afiliadas nas praças como Goiânia, Tocantins, São Luís, Natal, agora Rondônia, Acre. Então, esse é o trabalho da RPM. Obrigado, André. E a gente vai querer ouvir esses testemunhos aí mais pra frente. Ivan, por favor, pode se apresentar, falar como você está envolvido com o assunto da nossa conversa? Opa, é, primeiramente uma honra estar aqui com todos vocês, é muito bom estar falando sobre aquilo que Deus tem colocado no coração de cada um, né? Deus movimenta os corações e grandes coisas acontecem através das nossas vidas e é muito bom isso aqui com cada um de vocês. É, eu vou compartilhar rapidão aqui, eu posso dar um screen aqui? Não? Se não der, não tem problema, tá, pessoal? Não tem problema, não. Mas, enfim, um pouco da minha trajetória. Eu comecei na música muito cedo, filho de pastor, às vezes é uma coisa que é muito rotineiro, né, na igreja, se envolver com a música. E, enfim, depois acabou evoluindo naturalmente para a questão audiovisual, de uma forma bem despretensiosa até mesmo. E, enfim, minha trajetória começou ainda com coisas ligadas à música e foi evoluindo, evoluindo, até que, enfim, vim para São Paulo, hoje moro aqui, e comecei a trabalhar com publicidade, mais especificadamente com direção, então direção de comercial de televisão, né, principalmente ligada, obviamente, a coisas de empresa, então foi da onde eu vim, e hoje estou trabalhando com a Christian Vision. Para alguns são mais familiarizados com Yes Reis, mas é Christian Vision, e é muito bom levar de uma forma plena aquilo que Deus colocou, como eu coloquei na introdução, no nosso coração, porque antes eu acabava trabalhando para coisas ah, marcas, né? Enfim, né? Tipo vendas, publicidade, de uma forma bem
sem levar uma fé, né, digamos assim, né? E hoje trabalhando na Christian Legion é tão bom a gente usar esse talento, usar aquilo que o Senhor deu de conhecimento para a gente para estar alcançando outras pessoas. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. Já faz aí mais de 10 anos que estou nessa caminhada e é muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Ivan. Você vai querer compartilhar algo da tela? Creio que não, era só um slidezinho pequenininho, então Ah, tudo ok. bem. Certo. Obrigado por se apresentar, Ivan. Agora, Wesley, por favor. Boa noite a todos. Eu sou missionário em tempo integral da Luz em Ação. E eu só sou missionário porque tudo que eu tentei ser deu errado. Eu costumo parafrasear o Rubem Alves, né? O Rubem Alves fala que tudo que eu cheguei onde cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. Deus tinha outros planos para mim, mas assim como o André, eu me formei em rádio e TV na Federal daqui do Rio Grande do Norte e depois em jornalismo. E no campus eu comecei a me envolver com missões, com a Cru Campus, e mais tarde, em 2017, comecei a me envolver com a Luz em Ação. Então parece que eu fui treinado lá fora, tive uma formação acadêmica, depois fui trabalhar em televisões, em produtoras de vídeo, e aí quando eu estava um pouco mais pronto, aí Deus me chamou para a missão em tempo integral, e é meu... É a minha realização, assim, eu sou totalmente realizado com o que eu faço, eu sou muito apaixonado pelo trabalho da Luz em Ação. A Luz em Ação é uma produtora de cinema focada em povos não alcançados. Nosso coração está no alcance de povos não alcançados. Se alguém aqui na sala ainda não está familiarizado, povo não alcançado é qualquer povo que tenha menos de 5% de cristãos, deles menos de 2% de evangélicos. E atualmente estamos investindo fortemente no Oriente Médio. E estamos começando a fazer produções em árabe, né, com o primeiro idioma em árabe. E hoje à noite vamos falar um pouco sobre isso aí. Eu fico muito feliz de estar aqui no meio de vocês e espero que eu possa encorajá-los e inspirá-los a não todo mundo sair daqui como produtor de audiovisual, mas entendendo que o audiovisual é uma ferramenta valiosíssima na missão de Deus. Obrigado, Wesley. Queria aproveitar e já convidar você a explicar melhor para a gente como que o audiovisual contribui com a missão de Deus. A gente já falou um pouco, mas se puder detalhar mais, de forma mais palpável para a gente, o impacto que essas produções podem ter se usadas dessa forma, contar alguns testemunhos também. Claro, eu costumo falar que a relação custo-benefício do audiovisual é excelente, né? A gente investe um grande esforço para fazer um filme, a gente gasta ali alguns milhares de reais, mas o alcance é exponencial, né? É escalonável, assim. Eu posso falar um dado mais impactante atualmente é o filme Agar. A gente fez um filme que até foi usado pela Junta de Missões Nacionais recentemente para o Dia Internacional da Mulher. E os indianos nos acharam. A gente não patrocinou para o filme chegar lá, mas 30% dos views são da Índia. E, enfim, a maioria do público é mundo árabe e Índia. E a gente bateu, tô olhando aqui pro YouTube, 598 mil views. Não são 598 mil pessoas, né? São 598 mil views. Então imagina como eu, o Wesley, com meu inglês nota 7, ia me comunicar com tanta gente no mundo árabe e na Índia. Então, é uma coisa que está fora do nosso controle, né? A gente se esforça, mas o resultado não é proporcional ao nosso esforço, né? O Espírito Santo tem usado, isso é só uma ferramenta, né? Quem faz a missão é Deus e o Espírito Santo tem usado a nossa ferramenta, né? Nós temos algumas produções, a, talvez ainda o principal produto, vou chamar de produto, né? A principal produção é a série Tetelestai, que é uma série de 11 episódios e ela explica o plano de redenção desde o Éden até o Cristo ressurreto e ela está disponível já em 17 idiomas e tem alguns outros saindo do forno em breve.
Estamos sediados em Parnamirim, Grande Natal. Somos um grupo de missionários, né, uma associação de missionários, bem poucos, e tentando fazer uma coisa grande. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que é talvez a principal ferramenta para a expansão do evangelho, sobretudo onde a igreja ainda não chegou, né? Eu estou falando da gente entrar em países onde o cristianismo é proibido, né? Onde um missionário entrar fisicamente é extremamente difícil e se entrar é perigoso, né? Pode lhe custar a vida e a gente está conseguindo entrar, tá furando a barreira cultural, a barreira linguística e a barreira geográfica. Não, a gente não substitui o missionário do chão daquele lugar, né? A gente equipa ele, né? A gente está dando ferramentas para que ele possa desenvolver seu trabalho, que a maioria deles não tem nenhum material, não tem sequer a Bíblia traduzida para aquele idioma. E a gente está trabalhando para alcançar o que chamam de uma livre tradução seria as línguas de porta de entrada, né? E se a gente domina, acho que são 42 gateway languages, a gente consegue se comunicar com qualquer pessoa no mundo. Para exemplificar, para deixar mais claro, alguma tribo, sei lá, na América Central fala o idioma deles muito específico, o dialeto muito específico e francês. Então, a língua de porta de entrada para alcançar aquele povo é francês. Então, a gente está focado nessa lista e estamos avançando nas dublagens, nas traduções, não só da série Tetelestai, mas de Agar, para alcançar esses povos. Acho que é isso. Uau, obrigado, Wesley. Acho que é sempre incrível pensar como que o cinema pode ser usado para acessar lugares fechados ao Evangelho, comunicar a mensagem de Jesus para povos distantes do Evangelho, e produções muito bonitas. O Wesley mencionou algumas, vou pedir para ele também depois mandar alguns links aqui para a gente, para todos vocês assistirem essas produções, que vale muito a pena. E, seguindo adiante, quero pedir também para o Ivan responder essa, pra ele explicar para a gente, com base na experiência lá com ISIS, como que o audiovisual pode ser usado para a missão de Deus e falar do impacto que isso tem. É muito interessante a gente ver que o mundo, ele querendo ou não, ele é moldado hoje muito pelo audiovisual, né? Se a gente for perguntar para as pessoas aqui, por exemplo, do Brasil, a gente vai ter as pessoas provavelmente estão falando de um vídeo, estão falando de um YouTuber, estão falando de um filme, é sempre estão falando de um TikTok, estão tá falando de alguém no Instagram. Então, é muito interessante partir desse ponto que o mundo hoje ele é totalmente audiovisual, assim, né? Seja desde o cinema, que é a, a arte totalizada, né? Até um simples vídeo numa plataforma de streaming. Então, sendo assim, Yes Riz, ele está em muitas nações, né? Com um foco, né, claro, de ativar essa pessoa para o evangelismo, né? Então, não é exatamente o vídeo, por mais que ele possa servir para um cunho de levar a missão de Deus também. Ele também é usado como uma ferramenta. O YesRiz, ele tem hoje um, cursos, né, internos dentro dele para ativar os cristãos a compartilhar a palavra de Deus, né? Então, isso acontece em vários lugares do mundo, em vários continentes, e eu acho que é um despertar de, de, de arte, assim, digamos, porque a gente está tão conectado hoje que é tão estranho a gente não pensar em vídeo, né? Por mais que a gente não trabalhasse com isso, como eu falei anteriormente, todo mundo está falando disso a todo momento, se a gente prestar atenção. Então, aqui no ESRIS a gente trabalha com N coisas, desde rede social até produções maiores. Eu vou compartilhar aqui minha tela rapidinho, para vocês terem uma noção um pouco mais clara sobre isso. Vou colocar aqui. Me avisem se vocês estiverem vendo. Aí, perfeito. Aqui é só a introdução que eu ia fazer de mim mesmo. Mas, enfim, falando
sobre as RIS, eu vou colocar um vídeo aqui para a gente ver. Esse aqui foi um vídeo de Páscoa que se chama Da Cruz à Luz. Ele teve muitas visualizações, mais de 400 mil visualizações no Brasil. E vou colocar aqui para vocês verem, ele é um vídeo bem curto. Nossa, dá pra acreditar que um dia foi o começo. Haja luz. E começou. Tá, mas eu nada vejo e tropeço, eu peço luz aqui. Mas me conformo na agonia dessa coisa chamada vida. Mesma coisa, todo dia. O que é luz? Se eu só vejo escuridão, eu procuro. Mas ela que me encontra. Um encontro desses que só acreditando mesmo, com alguém que sabendo do meu escuro, jogou luz em mim. Eu, que vi a morte por toda parte, agora vejo arte. Não quero mais fugir, desisto. O que estava na escuridão passou a ser visto. E é bom e bonito. Agora já era. Era, não. É, e vai continuar enquanto estiver acesa. Se você quiser continuar assim, beleza. Mas se a vida anda escura demais, só vai. Deixa Jesus iluminar a sua vida. Vou pôr Nossa, dá pra acreditar que um dia foi mais um vídeo para vocês, bem curto, que esse aqui é um pouco mais voltado ao cinema, de fato. Para vocês terem uma noção, aquilo foi uma animação que a gente fez para Páscoa do ano passado. Esse aqui, ele é totalmente Yas mesmo, a cara do Yas. E eu vou colocar aqui para a gente assistir rapidinho. Eu me prendi. Me prendi em mim mesma. Me agarrei ao que eu podia. Me segurei ao que eu conhecia, é o que me deixava mais segura. Se você me perguntar, existe alguma saída? O que eu responderia? Se a vida é livre-arbítrio, o que eu tenho escolhido pra mim? Viva sua vida. Escolha o que é melhor pra você. Adquira conhecimento. Faça isso ou esqueça aquilo. Quem vai me dizer o que significa isso que eu sinto? O que é real aqui? Na maioria das vezes, quero a verdade da minha maneira. A rotina me consome, eu consumo. Trabalho e me canso. Eu vejo e me vejo, mas esqueço. Sei que respiro, mas me sinto sufocada. Dizem que Deus é o criador do mundo, que só preciso olhar ao meu redor e prestar atenção. Ok, onde então é que eu te encontro? Pra onde exatamente eu olho? Diz aí, tem alguém me ouvindo? E quando eu voltar pra casa, quem estará ali pra me esperar? Será o suficiente pra voltar? Mas se o dia terminar e a luz se apagar, talvez seja aqui, onde estou presa, que te encontro. Enfim, a gente tem trabalhado com N tipos de produções, desde cursos para as RIs, um cunho de ativar os cristãos mundo afora, né, específico aqui no Brasil, que a gente trabalha para o Brasil, né, e as RIs do Brasil, mas também, né, em outros conteúdos, como rede social, como produções como essa também. E é muito, assim como o Wesley falou, as coisas que a gente faz, não somente nós, mas quando eu falo qualquer um que gravar alguma coisa, quando vai para a internet, quando é publicado, isso a gente até perde a noção da onde vai isso, né? A gente recebe inúmeros envios, né, de pessoas que são tocados pelos vídeos, pelos materiais, e é incrível ver isso, como Deus age através da palavra. Realmente, tipo, a gente percebe que não é só uma produção, sabe? Não é só um mero vídeo. O fim disso é encontrar um coração, o fim disso é encontrar uma pessoa, e a palavra de Deus ela é viva, então
coisas extraordinárias acontecem e glória a Deus por isso. E, enfim, isso é um pouco do que a gente tem feito ultimamente. Obrigado, Ivan. Sensacional. Muito lindo o trabalho de vocês, o trabalho da arte e para vídeos que você mostrou para gente que são para compartilhar com pessoas, mas também reforçando que o ISIS também tem cursos para quem deseja aprender como evangelizar seus amigos, tem aplicativo, tem jogos, tem outras ferramentas, né? Muita No coisa final a gente aí. quer falar mais sobre isso, bom, o pessoal vai poder conhecer todas essas coisas. E agora eu queria chamar também o André para falar um pouco, com base na experiência lá na Rádio Transmundial, de como esse trabalho no audiovisual impacta pessoas, como contribuir para a missão de Deus. Puder falar para a gente, André? Bom, obrigado, Ivan. Gente, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas como Wesley, como Ivan, que têm dedicado o talento que Deus deu para eles, para poder suprir uma necessidade das pessoas. A pergunta que a gente vai fazer é por que é que o mundo, por que é que governos, por que é que empresas, por que é que existe uma indústria tão grande no audiovisual? Entendeu? Então, a pergunta que a gente vai fazer é, por que é que o reino de Deus, né, por que é que nós cristãos, discípulos de Jesus, devemos investir no audiovisual? Acho que a primeira pergunta que deve fazer é por que é que essa turma investe milhões para fazer um filme de super-heróis? Por que é que a indústria dos videogames é tão poderosa? Por que é que o Oscar é assistido e acompanhado por tanta gente? É porque existe uma necessidade a ser suprida no ser humano. Então, o ser humano tem uma principal necessidade. Todos nós sabemos que é a necessidade de Deus. É aquela velha história, né? Aquela velha frase que já é clichê, tem um buraco no coração do homem e esse buraco tem o tamanho de Deus. Ele só pode ser preenchido por Deus. Agora, existem outras necessidades que todo mundo tem, além, claro, dessa principal necessidade, mas mesmo quando ela é suprida, essas necessidades continuam. Por exemplo, você tem necessidade de comer, você tem necessidade de respirar, existem necessidades fisiológicas, mas existem também necessidades simbólicas, ou seja, necessidades de uma conexão que se dá através de símbolos, através de identificações. Isso tem muito a ver com a arte, isso tem muito a ver com a comunicação. Por isso que as pessoas assistem TV, ouvem música, ouvem rádio, assistem filmes, consomem livros, consomem quadrinhos, consomem diversos tipos de arte, se conectam, porque existem essas necessidades, a necessidade de se divertir, de ter lazer e de receber conteúdo, de poder estar conectado com algo e de sentir também que aquilo está, de alguma maneira, te completando, suprindo essa necessidade de todo mundo, até mesmo quem é cristão tem essa necessidade, tanto é que tem uma indústria é, fonográfica muito forte, né? Uma indústria musical cristã muito forte, mas existem também, hoje em dia você tem o The Chosen aí, né? Que alcançou uma grande coisa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender do porquê usar os meios de comunicação de massa é porque as pessoas têm necessidade de consumo de meio de comunicação de massa. Então, quando você trabalha com a evangelização discipulada através dos meios de comunicação de massa, como o Luz em Ação está fazendo, como a CV está fazendo, como o RTM, como a HCJB, né, faz, como outras organizações fazem, você está suprindo duas grandes necessidades do ser humano: a necessidade simbólica, essa necessidade de arte, de contato e conexão, e através dessa necessidade você transmite para ela e supre a maior de todas as necessidades, que é a necessidade de conhecer Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então, por que é que dá certo? Porque a gente está suprindo essas necessidades. E aí você tem ainda uma outra grande característica, principalmente no rádio, principalmente em um meio de comunicação. Eu vou defender aqui um pouco o rádio, não em contraste com os meus irmãos aqui que trabalham mais com o vídeo, que inclusive é muito importante, é muito forte, muito poderoso. Agora o rádio tem uma coisa muito legal. O rádio, ele permite, primeiro ele tem uma conexão muito grande, pessoal. Sabe aquele negócio, não sei se você já ouviu a palavra, o radinho que é companheiro? Isso antigamente era muito comum, mas hoje, quando você ouve um podcast, eu tenho certeza que você se identifica muito mais
um apresentador do podcast, quando você ouve, do que quando você assiste ele. Isso é físico, existe um filtros a menos ali para você receber aquela comunicação. E você parece que aquela pessoa está falando diretamente com você. Então o rádio tem esse poder. E outra coisa, o rádio ele não precisa totalmente da sua atenção. Você pode fazer outras coisas, lavar uma louça, dirigir, fazer diversas coisas enquanto você acompanha uma produção nessa linguagem áudio, a linguagem rádio. E aí depois, quando você tem um tempo, aí você assiste os filmes da CV, os filmes da cozinhação e outras produções. E aí outra característica importante dos meios de comunicação de massa, isso se aplica tanto ao áudio quanto ao vídeo, é esse alcance gigantesco e, como o próprio nome diz, massivo que a gente tem. Então, quando eu fui para a Guiné-Bissau, eu conheci, conversando com o pastor Joel Venturini, que era o missionário que trabalhava lá, ele falou que a emissora de rádio lá de Andiama, ela tinha o poder de fazer o trabalho que antes seriam necessários 100 missionários, principalmente num contexto lá do interior da África, em que você tem comunidades isoladas espalhadas ali, às vezes com distância de quilômetros entre uma comunidade e outra. E aí, com o rádio, você conseguia alcançar todas as comunidades ao mesmo tempo. E isso vale para o Brasil também. O trabalho da Rádio Transmundial, principalmente ondas médias e ondas curtas, até pouco tempo atrás na região amazônica, foi muito importante. E nós temos diversas histórias, mas eu gosto especialmente de uma, que inclusive está no YouTube, de um pastor que chegou num lugar e ele trabalhava lá, tinha contato com uma aldeia indígena, e aí naquela vila o pessoal chegou nele e falou: escuta, a gente precisa de um pastor, que a gente já conhece Jesus, mas a gente precisa de um pastor para batizar a gente e para dar a ceia para a gente, né? Aí o pastor falou: não, tudo bem, eu posso ajudar, mas eu quero saber qual é a igreja de você. Porque ele não queria olha a preocupação dele, não queria, aquele missionário não queria entrar em trabalho dos outros. Aí os indígenas falaram: não, a nossa igreja é a Transmundial. Não, mas como assim Transmundial? Transmundial não é uma igreja, Transmundial é uma rádio. Aí aquela comunidade falou: não, mas para nós é uma igreja. Aí eles levaram aquele pastor num barracão que eles tinham feito. Tinha numa espécie de púlpito um radinho. Eu sei que o Rocha também deve ter muitas dessas histórias da HCJB. Então tinha um radinho no púlpito. E ali eles ouviam a palavra, ali eles cantavam junto com a programação de rádio, ali eles eram a igreja com a rádio, porque nenhum missionário tinha chegado lá, a rádio chegou antes. E tem diversas histórias. Quem trabalha com rádio, quem trabalha com meios de comunicação, tem diversas histórias disso. A gente está... outra história, e aí em Portugal, no interior de Portugal, lugar difícil demais, através da transmissão de um programa de rádio lá em Portugal, um pessoal começou a se reunir, se organizou como igreja, e hoje existe uma igreja lá de Portugal, se eu não me engano, lá no Alentejo, uma região bem, bem distante lá, bem remota de Portugal. E aqui, agora na nossa era, né, digital, a gente tem recebido diversos testemunhos de gente, e um dos que eu gosto mais é o pessoal que ouve a rádio de madrugada. E eu gosto de falar: a Rádio Transmundial é uma rádio maravilhosa, porque se você está com depressão, com insônia, ouve a Rádio Transmundial que você vai voltar a dormir. Ó, que bênção. Porque o pessoal tem contado esse testemunho, porque quando eles ouvem a programação da Rádio Transmundial ou de outras emissoras, ou acompanham o conteúdo bíblico, eles encontram a palavra de Deus e vão encontrar o caminho para a cura da depressão. Então, e outros, né? A gente já tem casos de baladeiro que se converteu ouvindo a Rádio Transmundial. E outro caso muito interessante, acho que o Esteban, se tiver ainda aí, pode comprovar, a gente está traduzindo o Rota 66, feito pelo pastor Luiz Saião, que é um programa de estudo bíblico de Gênesis ao Apocalipse, para diversas línguas. E entre elas está o inglês. E aí, você pensa: o inglês, quais países estão sendo mais alcançados? Talvez Estados Unidos, né, Inglaterra, África do Sul, né, algum outro país. O país mais alcançado no inglês do Route Mission 66, que é o nome do programa em inglês, é a Argélia, porque os argelinos estão querendo aprender inglês.
e encontraram o Mission 66 e têm ouvido a palavra de Deus através deste programa em inglês. Então, são diversos. Quando eu fui uma vez numa conferência da Ásia, eu ouvi muita coisa, gente que está ouvindo a palavra de Deus no Camboja, e como o Wesley mesmo falou, né, a gente tem uma emissora apontada para países fechados, diversas emissoras, na verdade, apontadas para países fechados, e temos recebido vários testemunhos, e alguns que eu nem posso contar, de pessoas que têm sido alcançadas pelo Evangelho nos países fechados, e aí você só fica sabendo depois, quando você consegue, de alguma maneira, algum contato. Então, assim, os meios de comunicação de massa são muito poderosos. Governos usam, empresas usam. O reino de Deus, quando usa os meios de comunicação de massa, aí a transformação de vida acontece de maneira muito grande. Demais, André. Muito obrigado. É muito empolgante ouvir tudo isso, impressionante aprender sobre esses testemunhos. Estou me lembrando de um também programa de oração que pessoas recebiam por meio desse programa oração e recebiam cura. Então, coisas muito legais e a gente fica querendo conhecer mais, ouvir mais dessas histórias, conhecer mais do que Deus tem feito através desses trabalhos. E até por isso também a gente vai entrar agora no momento que para passar a compartilhar para os nossos participantes aqui formas deles aprenderem mais, deles se envolverem. Talvez a gente tenha aqui tanto participantes que querem usar esses recursos, essas produções, como também participantes que têm alguma experiência ou alguma afinidade com trabalho no audiovisual, técnicas, e querem usar isso de maneira intencional na missão de Deus. Então, eu vou começar pode ser o Wesley, se você puder compartilhar com a gente recursos, dicas para quem, ouvindo tudo isso, né, a gente fica muito interessado em saber mais e participar. Então, se você puder compartilhar uma orientação ou formas das pessoas se envolverem, fique à vontade. Inclusive, eu vou pedir para vocês fazerem isso aqui no chat, vou compartilhar alguns links também. Então, aos nossos participantes aqui, fiquem atentos ao chat, salvem esses links. Vou mandar depois esses links na Voc Community, que é uma comunidade que a gente tem do Vocari no WhatsApp. Vou mandar também o link para quem não está lá para participar. Mas quero pedir atenção, então, ao chat para a gente aproveitar esses recursos. Pode falar, Wesley. Gustavo, deixa ainda eu complementar um assunto do bloco anterior, porque eu acho que, Por enfim, favor. o André mencionou aí a concorrência, The Chosen. Não, tô brincando, não é concorrência. Eu gosto muito, assisto, mas eles é outra proposta. Eu costumo falar que a luz em ação ocupa uma lacuna muito específica. Tem crente fazendo cinema? Tem. Tem crentes fazendo cinema bem feito? Tem, mas tem menos. Agora, tem crente fazendo cinema bem feito para não crente? Quase não conheço. Então, é essa lacuna muito específica que a iluminação preenche, entendeu? E corroborando a fala do André, a gente está concorrendo aí pesado, assim, a concorrência de produção de conteúdo audiovisual é muito forte. A gente está competindo com Hollywood, né, com grandes centros de produção, com orçamentos bilionários e a gente tem que correr atrás, a gente tem que educar a igreja e criar essa cultura na igreja de que o audiovisual é uma ferramenta que está à disposição da igreja e, enfim, tudo que a iluminação faz é de acesso gratuito. A gente, de fato, quer equipar a igreja e os missionários. E para entrar nesses países fechados, a gente tem trabalhado muito com a questão dos filmes pré-evangelísticos. Antes, mandar um salve aí pro Boss. O Boss está presente aí, Emiliano. Amo você, cara, amo sua família. Uma honra ter aqui você. Obrigado, Boss. Mas para que os povos não alcançados encontrem respostas, antes precisam fazer perguntas, né? Então, é um pouco mais embaixo, né? A gente não tem que, a gente não pode chegar com os pressupostos cristãos para evangelizar muçulmanos, né? Então, a gente tem que encontrar pontos de encontro e incentivá-los a perguntar, a tentar sair da sua caixinha, da sua cosmovisão, tentar pensar fora e a partir dessas perguntas, se eles perguntarem, se eles pegarem a isca do filme pré-evangelístico, a gente tenta delestar e a gente tem outras coisas.
A gente, inclusive, está finalizando agora um filme falado em árabe, que é justamente a história de dois jovens, um cristão e o outro muçulmano, que se conhecem no primeiro dia de aula de um deles, se conhecem no Brasil, e o cristão bota dúvida na cabeça do muçulmano, né? O muçulmano leva a dúvida para casa. Isso não é bem visto, não é bem quisto, não é incentivado na comunidade muçulmana. Mas ali se desenvolve a história. Em breve vocês verão aí um filme gravado no Brasil em árabe. E uma última coisa que eu queria mencionar, talvez ainda do bloco anterior, é que recentemente a gente recebeu feedback, porque o André falou tantos feedbacks, né? A gente recebe poucos porque a gente tá trabalhando com gente em regiões sensíveis e o caminho de volta é difícil. É, um dia nós saberemos, né? Um dia haverá uma grande festa e a gente vai encontrar com essas pessoas todas e vai ser uma linda festa. Mas recentemente uma iraniana se converteu no Vila Minha Pátria, né? Um trabalho com refugiados, e o ponto de partida da conversão dela foi o filme Agar, né, que foi gravado em português, depois dublado para árabe, para turco, para farsi. Então isso nos aquece muito o coração. E a missionária falou, né? E eu pude orar em farsi com ela, e ela aceitou Jesus e tal. Ah, é muito, muito gratificante, né, ver o que Deus tem feito. Se você acha que isso faz sentido para você, se você quer produzir conteúdo, segue a Luz em Ação. Se você está nesse momento usando o computador, você pode pegar seu celular, acessar o Instagram Luz em Ação. Se você está usando o celular, você pode acessar no computador, o luzinhação.com. Lá você vai ver o que está produzido. Vai ter uma aba lá no site para novos projetos, que são os que estão em fase final, né? Esse filme que eu falei, que a gente está gravando em árabe, ele vai ser submetido, tudo dando certo, no Festival Internacional de Cinema de Cairo. Vocês podem ver lá o trailer, vocês podem ver lá os bastidores do filme. E estamos muito empolgados com o potencial dessa obra. Tem também lá um documentário com um ex-terrorista do Hezbollah, né? E tem uma websérie chamada Perguntas Sinceras, também voltada para o público muçulmano. Eu costumo falar assim, se quer trabalhar com alimentação, vem para Natal, né? Vem para mim. A gente está baseado aqui, é só virar missionário e vir trabalhar conosco. Se você deseja nos apoiar à distância, entre em contato e a gente vê como, mas não fique de fora, não deixe de participar disso, que isso aqui pertence à igreja brasileira. Então, se apropriem. Wesley, é, tem algumas habilidades que são mais necessárias, que há mais demanda. Acho que já ouvi vocês falando algumas vezes sobre idiomas, né? É, hoje nossa necessidade, acho que talvez a principal seria alguém que gerencie os projetos de tradução, porque qualquer povo, país que deseja ter a tradução e nos procura, né, a gente acompanha, a gente testa a viabilidade técnica deles gravarem lá, acompanha a tradução e depois a dublagem, mas a gente precisa hoje de uma pessoa uma pessoa que fala inglês pelo menos, para gerenciar esses processos de tradução. E tem outras necessidades mais específicas de cinema, né? Talvez alguém trabalhe mais com áudio, a gente não tem ainda. E qualquer pessoa que trabalha com cinema vai ser bem-vinda aqui, porque é uma mão de obra muito específica, né? Você não conhece muitos missionários em tempo integral que trabalham com cinema, né? Então a gente está aberto aí a parcerias, inclusive, e as RIs, né? Que fazem um trabalho bem bonito aí. Tamo junto aí. Se quiser chamar a gente para segurar os cabos, a gente vai. Obrigado. É muito bom saber disso. Com certeza, até vou estar conversando fora também, você vê, né? Porque eu acho que como corpo de Cristo também, a gente tem várias mãos que podem se abraçar e se ajudar, né? Em tantos projetos, coisas específicas, né? Então, com certeza eu vou estar falando com você. Obrigado, Wesley. Ivan, já que você começou a falar aí, também poderia apresentar para a gente alguns recursos, formas de se envolver. Perfeito. A CV, então, né? Até pegando um pouco do gancho até dar uma rápida explicação, né? Do CV e ESRIs, né? Que muitas pessoas às vezes conhecem só ESRIs e não entendem o que é CV, né? O ESRIs, então, ele tem um foco, né? Como eu comentei, digamos assim, apesar de todas as produções, cursos, né? O final, o que que é, né? Para
ativar a pessoa que é cristã a evangelizar, né? Dando um exemplo claro aqui do Brasil, né? Nós temos milhares e milhares de pessoas cristãs que não evangelizam, por incrível que pareça. Isso não é só um problema aqui do Brasil, isso é do mundo inteiro. Cristãos que não conseguem falar de Jesus, é uma coisa até engraçada isso. Então, o foco das RIS é isso, né? Ativar os cristãos para levar, né? Cumprir o ID, né? Que está na Bíblia. Em contrapartida, a CV ela é uma plataforma que tem recursos, né? Ou seja, lá tem coisas muito densas para desde pesquisas, desde artigos, recursos para aplicar em igrejas e vou até compartilhar aqui rapidinho a minha tela novamente. Estão vendo minha tela? Perfeito. Por exemplo, aqui no site da CV, creio que o Gustavo colocou ali no chat. Se vocês não estão vendo, é bem fácil, é cvglobal.co/pt, que é português. Se não tiver o PT, vai entrar em inglês. Por exemplo, aqui a gente tem um material exclusivo que é o poder de vídeo, do vídeo para o evangelho, tá? Aqui é um curso específico para conseguir criar algo legal. Então tem várias aulinhas ali bem legal que fala sobre várias coisas, storytelling, né, roteiro, produção e muito, mas assim muitos outros cursos, tá? Então na CV você pode estar acessando isso e é de graça, tá, pessoal? Só quero frisar isso, né? A CV ela não trabalha com nada pago, então você vai ter todos os recursos de graça, só se inscrever e você vai ter acesso a isso, tá? Então e tem outros cursos, não somente esse, tem curso, por exemplo, só de storytelling, de como contar um vídeo de testemunho, por exemplo, né? Puxa, queria contar um testemunho de um amigo meu para apresentar na igreja, como é que eu gravo isso? Aqui também a gente vai ter esses cursos específicos e tantas outras coisas aqui no site da CV. E no YesRis, que o Gustavo antes tinha falado do aplicativo, hoje o YesRis, ele tem todas as coisas que ele já criou, coisas novas, é, jogos, como o Gustavo trouxe também, tudo dentro de um aplicativo, tá? Então, esse aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iPhones, Apple. E aqui tem assim um oráculo de coisas, é muito denso. Tem cursos para preparação para evangelizar, que foi lançado há pouquíssimo tempo, há menos de um mês. Foi uma produção bem legal mesmo. Aqui a gente tem também os recursos desses materiais que a gente grava, que a gente trabalha. Então, por exemplo, puxa, eu queria compartilhar um vídeo para uma pessoa que eu estou evangelizando e eu não sei onde pegar. O YesRis tem esses materiais, né? Então você pode estar usando esses recursos para conseguir estar incentivando uma galera a evangelizar, ou até mesmo você usar para evangelizar alguém, que é aí que entra o joguinho, né? Até não é tanto audiovisual, mas explicando o que é esse jogo, né? Esse jogo é uma coisa de perguntas e respostas, que você vai, entre aspas, para quebrar um gelo numa conversa. E ali você vai adentrando, né, e criando um laço, né, de conversa bem legal. Então, e funciona super. A gente tem testemunho disso muito interessantes, né, de conseguir chegar num ponto muito legal de fé com a pessoa através de um joguinho bem simples de pergunta e resposta. Então, e para quem, né, por exemplo, puxa, quero trabalhar com isso, ou sonho em trabalhar com isso, né? Ou se eu não quero trabalhar com isso, mas eu gostaria de estar fazendo alguma coisa, né? Eu gostaria de estar aplicando na minha igreja, fazendo um vídeo, fazendo alguma coisa. Tem não sei se todos conhecem, né? Mas tem um diretor bem conhecido que se chama Spielberg, acho que muitos conhecem pelo sobrenome. Ele fala que hoje é muito fácil, hoje qualquer um com um celular pode ser um diretor, né? Lógico, né? Ele deu uma filosofada, mas em tese é isso, né? Tipo, teoricamente, a gente consegue fazer algumas coisas com o celular. Puxa, mas Ivan, eu não tenho um celular muito bom.
Por exemplo, hoje tem inteligência artificial para conseguir contar alguma coisa, para conseguir fazer uma coisa que você às vezes não tem capacidade de fazer, não tem orçamento, né, para fazer na igreja, ou não tem recursos próprios para isso. É, então, sim, tem ferramentas para fazer isso, como eu falei, desde a inteligência artificial, desde o celular. E tem uma outra plataforma que ela não é cristã, ela é aqui de São Paulo, mas é bem legal, assim, no intuito de profissionalizar. É, depois eu vou estar passando o link para o Gustavo, que me veio agora, que eu lembrei, que é Claquete Digital, não sei se vocês conhecem, não sei se o Wesley conhece. É, ali ele traz várias coisas gratuitas que dá para entender mais mastigadinho, sem pagar, sem, enfim, sem fazer uma faculdade, já entender um pouco mais, porque talvez tempos atrás era um pouquinho mais difícil, né, ter a informação. Então depois eu vou estar passando esse link também do Claquete Digital, que tem algumas coisas interessantes ali para estar aprendendo. E por último, para motivar quem quer gravar, quem sonha em fazer isso, ou já está fazendo isso, é continuar, sabe? Eu acho que tanto o que o Wesley falou, tanto com o que o André falou, o que eu falei, o vídeo ele tem um poder muito grande, tá? Seja um filme, seja um vídeo ali, como é que é, gravar um celular ali para o Instagram. O poder disso a gente não tem noção, sabe? A gente não tem noção disso. Então eu encorajo vocês a fazerem isso, encorajo para quem sonha em fazer isso, a se jogar mesmo e fazer, porque as portas elas se abrem, porque as portas se abriu para a gente e vai continuar abrindo para tantas outras pessoas também. Então eu aconselho você, mesmo que não tenha todos os recursos, fazer mesmo assim, como eu falei, hoje tem várias coisas gratuitas aí na internet, até não sei se todos conhecem Blender aqui, o Blender é um negócio de 3D, né? Acabou de ganhar um Oscar, um filme, numa plataforma que você pode baixar agora gratuitamente no site deles. Então, nem pago é. Então, os recursos estão aí, sabe? Então, eu encorajo vocês a se jogarem nisso, porque Deus quer usar as nossas mãos, Deus quer usar aquilo que a gente tem. E, enfim, é isso. Obrigado, Ivan. Mandei aí no chat o link de um dos recursos que você comentou. Eu queria agora convidar o André para compartilhar com a gente também recursos, formas de se envolver. Bom, queria antes corroborar também, fazer que nem o Wesley fez, né? Corroborar o que ele falou sobre filmes ou produções audiovisuais que são feitas por cristãos para não cristãos. Então, isso é fundamental. Fundamental. É fundamental também nós fazermos produções cristãs que são voltadas para cristãos, porque os cristãos continuam com a sua necessidade simbólica para ser suprida. Então, e é isso, a CV, né, citei lá o The Chosen, vários, tem que começar essa produção, eu estou muito feliz, está começando. Mas agora a gente também tem que se preocupar com produções cristãs, com intencionalidade de alcançar os não cristãos, e aí a gente fica muito feliz com o trabalho da Luz em Ação. O objetivo principal, né, e original da rádio era ser isso para o rádio. E graças a Deus, pela nossa linguagem, por aquilo que a gente tem feito, a gente tem conseguido fazer. Então, eu convido vocês para baixarem o aplicativo, para seguirem a gente nas redes sociais. Lá você vai ter os recursos para poder levar para as pessoas o evangelho através dos meios de comunicação de massa. Então, o rtmbrasil.org.br, eu vou deixar aqui digitado. E nós também temos um outro link aí que eu coloquei, que são os e-books. Nós temos diversos e-books para ajudar as igrejas. E um dos e-books é para ajudar as igrejas a atuarem na área de mídia. A gente fez esse conteúdo em parceria com a Ultimato. Então, é um recurso aí que tem, gratuito também. E tudo que a Rádio Transmundial produz é gratuito. Nós temos mais de 70 programas em áudio e muitos em vídeo também. No nosso canal do YouTube, no nosso site você encontra o nosso conteúdo. Lá você vai poder ouvir
programa para homens, mulheres, tem programa para criança, tem programa de esportes, tem programas assim, do que você imaginar, até programas sobre cultura nerd que a gente tem feito com o objetivo de justamente fazer esse diálogo com áreas de interesse e poder, através desse diálogo, apresentar o evangelho para as pessoas. Outro site que eu acho muito importante, muito legal até do ponto de vista missionário, principalmente para a gente que está aqui no Brasil, nós temos a nossa parceira internacional, a TWR, que é a nossa mãe, digamos assim. A TWR é uma organização que trabalha com mídia e trabalha com parceiros nacionais. Nós somos o parceiro nacional do Brasil e a Transworld Radio tem programas em mais de 250 línguas, se eu não me engano, e tem escritórios em mais de 150 países. Então, é uma missão assim, excelente para quem quer trabalhar com mídia. Aqui é o site da TWR, tem até uma área lá de serve, né, para você poder se engajar, servir. Entrando em contato com a gente na RTM Brasil, também é possível se engajar no Ministério da RTM. Nós temos algumas oportunidades de voluntariado também. E no TWR 360, ali é um repositório de programas. Eu acho que hoje está em mais de 50 idiomas. Então, por exemplo, foi mencionado a iraniana. Eu conheço um casal de iranianos que de vez em quando vai na minha igreja. Ele, principalmente, ele não é cristão. E aí eu peguei o aplicativo da TWR, tanto o site da rádio quanto a TWR tem aplicativo também. Você digita RTM Brasil nas lojas, ou TWR 360, você encontra. E aí lá você vai ter um mapinha do mundo e você pode escolher língua que você quer, e tem um monte. Eu acho que já está hoje em mais de 50. Então, e aí, ali lá, eu peguei uma webpage, uma landing page, que tinha programas em Farsi, que é a língua falada no Irã. Então, a gente tem aí árabe, sim, espanhol, e aí línguas da Índia, diversas línguas que nós temos esse foco de poder levar o evangelho para as pessoas. Eu queria finalizar a minha fala uma breve orientação para quem quer se engajar na área de mídia. Você tem alguns caminhos. Você pode atuar dentro da sua igreja na área de mídia, né? E as igrejas hoje têm cada vez mais necessidade de equipes que vão trabalhar na transmissão, por exemplo, equipes que vão trabalhar na comunicação, e graças a Deus tem existido muitos cursos. Eu não sei se a CV tem, mas tem um pessoal que tem curso para você atuar dentro da sua igreja na área do audiovisual, e esse é um ministério que vai crescer nas igrejas locais e vai ser cada vez mais necessário. Você pode trabalhar em alguma missão que trabalha com mídia. E aí você teria duas vertentes. A missão trabalha com mídia para os cristãos, para edificar, para equipar, para ajudar, algo como a CV e outras têm feito, ou uma missão que trabalha com evangelização. A Rádio Transmundial acaba atuando mais ou menos nas duas áreas. A gente trabalha tanto para edificação, quanto também para evangelização. E aí a Luz em Ação trabalha mais na evangelização, tem feito esse excelente trabalho. E aí são cristãos produzindo conteúdos para que não cristãos possam conhecer o Evangelho na linguagem que os não cristãos podem conhecer. Mas existe uma outra vertente, que eu considero que também precisa ser olhada com muito carinho pela igreja. Um dos motivos pelos quais uma agenda não cristã é predominante na comunicação, audiovisual e na arte é porque a igreja se afastou do meio artístico. É óbvio que muito em função de não concordar com muitas práticas do meio artístico, mas a gente se afastou de uma maneira que a gente não deveria ter se afastado. Entendendo desculpa, vou falar isso, né, uma maneira quase farisaica de contaminação. Não podemos nos contaminar. E o que aconteceu? Houve um domínio de uma outra agenda, natural. Então, o que eu acho que é uma necessidade muito grande é profissionais cristãos trabalhando na indústria audiovisual. Então, é muito importante, você que está entendendo a sua vocação na área de produção audiovisual, a primeira coisa que você deve se perguntar é: Senhor, o Senhor quer que eu trabalhe na igreja? E o Senhor pode querer que eu trabalhe na igreja? O Senhor quer que eu trabalhe numa missão, uma organização missionária, para a igreja ou para fora? Ou o Senhor quer que eu trabalhe na indústria? Irmãos, é muito interessante a gente ver vários diretores e roteiristas que fazem filme de Hollywood e que são cristãos. E você saca aquilo lá.
mas, infelizmente, são pérolas no meio de algo que está infestado de outra agenda, de outro pensamento. Então, você tem, por exemplo, alguns cristãos que têm feito um trabalho legal, né? Eu lembro, tem o roteirista do primeiro Divertidamente. Ele é cristão. Tem outros diretores, tem alguns. E aí você percebe a diferença da mensagem que é transmitida ali. É claro que vai ser uma mensagem diferente, uma mensagem muitas vezes não absolutamente confessional, mas que está o princípio ali. Agora, o mais importante desses profissionais cristãos é que eles impactam o meio onde eles estão. Para além deles impactarem com o conteúdo, eles impactam o meio, eles testemunham do evangelho naquele meio tão necessitado, tão carente de Jesus e, infelizmente, tão consumido pelo mal. Então, é muito importante a gente pensar nessas vertentes. Se você quer trabalhar em audiovisual, então passa a pergunta para o senhor. Então, é na igreja, é em uma organização missionária para os cristãos, uma organização missionária evangelística, ou é na indústria? E aí deixe o Senhor direcionar sua vida e a sua vocação, porque como é lema aí do vocário da MTB, todos nós somos missionários. Tá? Desculpa, Gustavo, só um pouquinho, eu esqueci. Porque eu colocou aqui também, eu tinha separado uns links de uns cursos. Tem um link aí, não é cristão, curso de podcast, que se aplica para o rádio também, eu vou deixar aqui, é Léo Lopes. Ele tem um podcast, um feed só voltado para falar sobre produção de podcast, então é interessante acompanhar. E eu separei também aqui, tem um curso da Rádio Oficina, para quem quiser conhecer um pouco mais também, para a nossa área, que é o rádio. Desculpa aí tomar um tempinho a mais, Gustavo. Muito obrigado, André. Mais recursos para as pessoas aprenderem, se capacitarem, se envolverem. A gente fica muito feliz com tudo que está sendo compartilhado aqui hoje, coisas muito inspiradoras, e ver que teremos mais perguntas. A gente vai ter já já um momento de perguntas do público. Enquanto vocês vão se preparando, eu queria compartilhar um link também aqui no chat, que é o link da comunidade do Vocari no WhatsApp. Então, se você ainda não participa, fica aí o convite. Nessa comunidade a gente tem tanto pessoas interessadas em se envolver com alguma atividade na missão, como também representantes de organizações missionárias. Então, o Wesley, o André e o Ivan também são convidados a participar, porque é uma forma da gente continuar o contato, continuar divulgando formas de engajamento, coisas para você participar do que Deus está fazendo no mundo. E também vou mandar, após a nossa conversa aqui, os links de hoje por lá. Então, para ajudar aí quem quer salvar esses links, quem talvez não tenha pego todos, mais pessoas vão poder aproveitar esses recursos. Então, por fim, a gente vai caminhando para o final. Queria abrir para perguntas do nosso público. Você pode abrir o microfone e fazer sua pergunta, pode direcionar, ou pode ser para todos os convidados, ou pode também enviar aqui pelo chat, como você sentir melhor. Lembrando também que essa, essa conversa, a gente tem um tempo curto para falar de tanta coisa, né? Então, aqui é o começo. A gente espera que vocês continuem essas conversas, entrem em contato com as organizações, com os nossos convidados aqui hoje, para aprender mais, para dar continuidade e se envolver. É isso, estão abertas as perguntas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Graças a paz. Pessoal, como todos estão vendo aí, meu nome é Bruno, sou de Osasco, São Paulo. Sou formado em cinema, sou fotógrafo, né? Sou formado em publicidade e propaganda e um dos, né, dos motivos na qual eu me formei nessas formações foi justamente servir no reino de Deus, né? Então, algo que
que eu sempre falei para o Senhor que é tudo aquilo que Ele me deu, eu gostaria de dedicar a Ele naquilo que eu faço. E aí a minha dúvida, na verdade, é em relação a mais as experiências dos meninos, né, que falaram um pouquinho, né, o Vinícius, o André, né, é o seguinte, eu sou um admirador do cinema mudo, né, eu sempre gostei de cinema mudo, é algo que é o início de tudo na história do cinema. E hoje, eu nunca vi um filme dedicado a surdos, a mudos, pessoas deficientes. A gente fala muito dos povos não alcançados, né? E eu acho que o povo que precisa ser alcançado é o povo que está dentro da igreja, porque é um povo que fala tanto de Jesus, mas não entende que existem povos que não estão sendo alcançados dentro do nosso próprio país, da nossa nação. Eu sou uma pessoa que eu sou amante de Libras também. No começo da minha vida profissional, eu aprendi um pouco de Libras. Hoje estou tentando voltar a estudar novamente, porque é um público que eu tenho no meu coração assim, que queima em alcançar. Sou evangelista de campo, né? Diferente de muitas pessoas que se dizem evangelistas, mas só vivem de púlpito em púlpito. E não é uma crítica, tá, pessoal? É apenas um desabafo mesmo. Mas o que eu queria deixar aqui para os meninos, né, a minha dúvida em si, né, qual que é a maior dificuldade, né, em relação à produção, não somente para aqueles que vão ser alcançados, mas para aqueles que não estão sendo alcançados, como, por exemplo, o povo dentro da nossa sociedade que é deficiente, né? O cego, ele consegue ouvir muitas das vezes, mas o surdo não consegue ouvir, o, o mudo não consegue se expressar. Então eu queria saber o que vocês pensam disso, ou se vocês já pensaram em alguma produção voltada para isso, né, em relação a tudo aquilo que a gente trabalha hoje no Reino de Deus. Desculpa aí. Não, posso falar? Pode, por Primeira favor. coisa, Bruno, manda currículo para cá. Tô brincando. Ah, é porque realmente, como o Gustavo falou, é pouco tempo para falar de muita coisa, mas um dos nossos projetos que estão em andamento é exatamente a versão da série Tetelestai para surdos. E a gente está refazendo ela, visitando os mesmos cenários que foi gravada a série original, com apresentadores surdos. Então é um casal de surdos sinalizando para a câmera. Algo feito por surdos para surdos. Uma coisa que é falada na língua do povo que você quer alcançar tem muito mais força, muito mais penetração e muito mais aceitação. Os surdos, eles são de fato uma comunidade que fala uma língua diferente. A língua brasileira de sinais tem outra gramática, tem outra estrutura, é outro tipo de pensamento. Então, o desafio está sendo muito grande, porque a gente tem que trabalhar é, fazendo como se fosse teste de comunidade o tempo todo, né, com surdos, para ver como que sinaliza da melhor forma. E o principal, talvez, desafio, ou um dos principais, é que a série Tetelestai tem muitos textos bíblicos que não estavam traduzidos. Não havia uma tradução em vídeo, não havia tradução em Libras para esses versículos. Então, a gente está trabalhando junto com a Sociedade Bíblica Brasileira na tradução desses versículos que estão sendo usados na série, para então poder gravar a série. Então, Bruno, acalma o seu coração, em breve teremos, não sei tanto em breve, mas porque ele tá demorando mais do que a gente pensava que ia demorar, mas vai ter uma série cinematográfica gravada por surdos, e eu acho que isso é bem pioneiro no Brasil, eu não conheço nenhuma outra iniciativa dessa. Sim, é um povo não alcançado no nosso quintal e a gente está fazendo pouco ou quase nada para alcançá-los. Recentemente eu estava com uma surda que veio aqui de São Paulo e ela falava do desânimo, né, de ir a igrejas que às vezes tem intérprete, mas não é intérprete bom. E o surdo não tem interesse, né? Ele perde o interesse, acaba desestimulando. Tipo assim, vai falar minha língua, fala bem, né? Então ela tá falando da demanda, né, da necessidade de termos intérpretes bons nas igrejas. O surdo é uma comunidade não alcançada no Brasil. Se você usar o critério que o Wesley colocou lá no começo, né, que é a questão dos 5% e do 2%, o surdo é um povo não alcançado. Então, a gente precisa ter um engajamento maior de missões. E a MTB, inclusive, tem um grupo de trabalho que está trabalhando com questão de acessibilidade. Um dos grupos de
trabalho tem a ver com surdos. Então, vou fazer a propaganda aqui da organização, inclusive a RTM é afiliada, né? Nós somos afiliados à MTB. Então, entra lá no site da MTB. É acessibilidade mesmo, né, Gustavo? Eu posso estar falando errado, mas eu acho que é acessibilidade. Depois coloco o link aí para o pessoal ver. E acho que está começando a produção de conteúdo, enfim. Eu joguei dois links aí. Um é o calendário de oração para mulheres em Libra. Nós temos um ministério que é Mulheres de Esperança, e ele trabalha com o calendário de oração em texto e também em áudio. E aí, para tornar isso acessível para a comunidade surda, nós mantemos a esse ministério o calendário de oração gravado em Libras. Em parceria também com o Horst colocando o pessoal também está fazendo algo legal aí para surdos. A acessibilidade, acertou o nome. O presente diário, que é o nosso devocional, hoje o principal, digamos assim, produto, né, da RTM, ele também está em Libras, em parceria com o CAIS, que é o Centro de Atendimento Integral ao Surdo, uma iniciativa lá dos batistas da Comissão Batista Pioneira, lá do Sul, pessoal de Juí, Faculdade Batista Pioneira. Então, eles mandam para a gente, traduzido para Libras, nós fazemos a edição e colocamos no YouTube. Eu coloquei a playlist também aí para quem quiser compartilhar para a comunidade surda aqui você conhecer. E as dificuldades de trabalhar é a língua, é uma outra cultura, né? E aí, assim, o surdo ele tem essa especificidade em relação ao cego, por exemplo, porque o cego ele amplia um sentido. É óbvio, você não tem visão, é péssimo, né? Um dos sentidos que você não tem, mas você consegue ter acesso à linguagem. O surdo, ele não tem acesso à linguagem. Isso assim, é uma coisa que é terrível em relação à socialização desse pessoal. É uma discussão que se tem na academia. É muito complicado você trabalhar com surdo porque você tem uma questão de uma cultura completamente diferente. Então, quando a gente fala de Libras, né, de qualquer coisa para Libras, como o Wesley colocou bem, você não está falando de uma adaptação, é uma tradução. Até a gente tem um termo aí no audiovisual, e o Wesley sabe, o pessoal também do Luz e Ação, todo mundo sabe disso, que é a localização. Quando você trabalha com a comunidade surda, você precisa localizar. Localização é quando você pega um produto, né, um filme, por exemplo, você vai dublar. A gente não usa a palavra dublagem, a gente usa a expressão localização, porque é toda uma localização daquele conteúdo para cá, né? Não só uma tradução da língua, mas tradução de expressão, como vai identificar melhor com a comunidade. É isso que você tem que fazer com a comunidade surda. E as igrejas, quando elas vão trabalhar com surdos, você precisa localizar a mensagem do evangelho para o surdo. Não é simplesmente traduzir para Libras, é fazer a localização. Então, e aí essa é uma grande dificuldade de você trabalhar com surdos que são brasileiros, mas com uma cultura totalmente diferente. Eu creio que essa é a maior dificuldade para trabalhar com a comunidade surda. Mas graças a Deus os esforços têm sido feitos. Tem o pessoal também a gente também está em parceria com eles, com o DOT Brasil. Eles estão traduzindo a Bíblia para Libras também. Também é uma iniciativa muito legal. Se alguém tiver, eu vou ver se eu acho aqui o link da DOT. E eles têm o Sérgio Seifert, que é cineasta também, então eles fazem um trabalho também muito legal. Obrigado, André. Obrigado, Wesley. Muito legal saber dessas iniciativas. E bom saber que o Bruno também tem esse interesse. Espero que vocês possam estar em contato e continuar essa conversa. Muito Obrigado. bom. Nada. Ó, mais um link aí, Dot Brasil, no chat. Mais perguntas, pessoal? Podem mandar no chat ou abrir seu microfone. Então, gente, boa noite. Me chamo João Marcos, da Matarruma, no Maranhão. Eu faço parte da comunidade da MPC, Mocidade para Cristo.
E eu fiquei responsável pela mídia, em gravar, tirar fotos, gravar vídeo. E já tá com 2 anos que eu tô nessa área, desde setembro de 2023. No caso, vai fazer 2 anos em setembro desse ano. E a gente faz projeto nas escolas, que a gente leva a palavra de Deus. Tem vários projetos dentro da MPC. A gente fez um hoje, que é um projeto chamado Capaz, que é capacitando capacitadores, que é a gente capacitando pessoas que querem falar da palavra de Deus dentro da escola. Tipo, a pessoa não tem coragem de falar da palavra de Deus, aí a gente vai lá e capacita eles para falar, para tomar coragem. E hoje a gente tem um tema, aí dentro desse tema a gente faz uma dinâmica e um ensino. Só que, assim, como eu não tenho um iPhone, né? Que câmera de iPhone é sempre melhor, né? Que dizem, né? Só eu uso um Samsung. Mas, tipo, eu queria saber algumas dicas, assim, além de tirar fotos e gravar vídeos, se tem alguma dica bem específica de querer mudar o jeito, mudar o vídeo, mudar alguma foto, se tem alguma dica, assim, que possa engajar mais, que tenha um efeito maior, se tem uma coisa que poderia colocar num vídeo ou uma edição de vídeo assim que possa engajar mais e chegar a mais pessoas do que simples gravar um vídeo, porque tipo assim, gravar um vídeo simples, a pessoa, é só um vídeo simples, então tipo, vou perder meu tempo vendo. E não, eu sei que deve ter alguma forma de da foto, um vídeo ser mais chamativo do que um vídeo simples, entendeu? Do que ser só mais um vídeo. É só essa minha pergunta, se uma dica específica propriamente para isso. É, eu acho que o Ivan pode falar bem sobre isso, mas eu só queria falar uma coisa, João Marcos. O que prende as pessoas não é a qualidade técnica, mas são histórias. Então, se a história é boa, as pessoas vão querer assistir o vídeo. Você se preocupa sempre em começar um vídeo de uma forma que prenda, que seja um impacto inicial, para depois você trazer a sua mensagem. Então você tem que empacotar a sua mensagem de uma forma atrativa. Sobretudo agora, né, assim, nessa linguagem que a gente tem visto de Instagram, de TikTok, é tudo muito rápido, tudo muito fluido, é muita informação, as pessoas não querem perder tempo de fato assistindo uma coisa que não é interessante. Você estava aqui no começo da minha fala, a minha primeira frase não foi "Oi, boa noite, meu nome é Wesley", foi uma frase que chamou atenção. Então isso é estratégia, isso é técnica, né? Eu falei, eu sou missionário porque tudo que eu tentei ser deu errado. Uma coisa que foge do comum é uma frase que prende. Então, pensa nesse tipo de estratégia. Histórias são que conectam, histórias que tocam o coração das pessoas são que conectam e mantêm as pessoas. E sempre tenta começar o vídeo de uma forma impactante. O Ivan, se quiser complementar aí. Eu, assim, tirou as palavras da minha boca. Eu acho que uma grande análise bem simples se eu tivesse, o que me difere das pessoas que faziam cinema há 70 anos atrás, tá? Eles estavam fazendo grandes filmes, né? E hoje a gente tem acesso, por mais que seja um Samsung, ainda é um Samsung, é um celular bom. Então as pessoas estavam orando para o que a gente tem hoje, sabe? Independente se for iPhone ou não. Então, sim, a gente já tem, digamos, uma qualidade básica para contar alguma coisa. E então a pergunta é: os filmes do passado, que eram filmes muito bons, eles esperaram ter qualidade ou eles esperaram ter uma grande ideia e gravaram? Eles esperaram ter uma grande ideia e gravaram. Essa é a resposta. Então, se não tiver um bom roteirinho, uma coisa que chama atenção, uma coisa que impacta de fato uma pessoa, pode gravar com a melhor câmera do mundo que não vai mudar nada. Então, de fato, o que o Wesley falou é 100% isso. A ideia é ter um roteiro bom e conseguir executar isso depois, né? Então, quando eu falo roteiro, né, já vem uma coisa de filme, mas não somente o filme, qualquer coisa. Um videozinho de 10 segundos tem um roteiro também. Então, se prenda a isso, se prenda a ideia e depois a execução. E daí o que eu posso falar é que a maneira que você vai editar, ela tem que cumprir a ideia, senão meio que vai, sabe, vai estragar a ideia. Então, as duas coisas elas estão equilibradas, mas não existe uma coisa boa sem um começo bom. E todo começo bom de um vídeo é um roteiro. Não tem como
ninguém olha a qualidade, sabe? Eu não sei se vocês têm o costume de ver uns filmes mais antigos, mas se você for ver os filmes mais antigos, você começa, nossa, que qualidade diferente. Você acaba o filme, você acaba impactado, porque não é sobre a qualidade, é sobre o roteiro e como aquilo foi mostrado depois. Então, se prenda à ideia, como o Wesley falou, tem várias técnicazinhas, né? Tipo, como ele falou, de chamar atenção logo no início. Vai ser um vídeo para rede social, vai ser um vídeo para Instagram, vai ser um vídeo para YouTube. Então, tudo isso tem que ser levado em conta antes de gravar, sabe? E o macete que eu te falo para edição, cara, é tentar, talvez, não parecer tanto que é um celular, tá? Daí, a maneira de você fazer isso é tirar a nitidez do celular, tá? É bem simples. É o que eu posso te falar, assim, de maneira geral. Se você tirar a nitidez do celular, ele já fica um pouquinho melhor do que a nitidez forçada que ele entrega. Espero ter ajudado. Obrigado, gente. Muito bom, muitos insights interessantes. Eu espero realmente que essas conversas continuem, porque tem muito mais para a gente falar. Você tem interesse em aprender mais, busque entrar em contato com nossos convidados, com as organizações. Agora, por causa do horário, melhor é a gente concluir esse momento. Então, eu queria convidar o Emiliano, coordenador nacional do Movimento Vocari, para concluir, falando também dos eventos que nós teremos em breve, o Voc Day, em várias cidades, várias regiões. Por favor, Emiliano, eu queria ter você aqui conosco. Fala galera, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que bem. É muito bom, né, poder ouvir um pouco aqui de três organizações tão especiais, né? A Luz em Ação, que são meus amigos particulares aqui, o pessoal mora bem perto de mim, sou de uma pessoa aqui na Paraíba. Bate e volta rápido aqui para tomar um café junto lá em Parnamirim. É um prazer estar conhecendo o Ivan hoje aqui, né, e o André. Glória a Deus pela vida e pela organização de vocês. Eu estava no evento em Recife agora, dia do trabalho, um trabalho, imersão na missão. E todo mundo que ia no stand, eu divulgava o nosso encontro do Connect Talk, e a galera, quando ficava sabendo a temática, ficava, que massa, velho, isso é muito importante, é muito legal. Né? Assim, você via que isso é um tema que desperta interesse, né? De certa forma, a gente até tem uma expectativa até um pouco maior de presença hoje, mas o conteúdo está sendo gravado, as situações estão sendo difundidas nas comunidades. E eu fico feliz em a gente, de alguma forma, estar disponibilizando esse tipo de conteúdo para a juventude. Então, que Deus continue abençoando os projetos de vocês, né? Tudo que está sendo trabalhado e realizado durante os anos. Aqui a gente tem três propostas de formas bem diferentes, mas que se complementam e que se ajudam, se apoiam. Então, muito feliz por tudo. A gente vai estar agora, dia 14 de junho, como o Gustavo falou, trabalhando no Dia da Vocação, né? E a gente quer trazer para o calendário da Igreja Brasileira o VOC Day, né? É justamente o segundo sábado de junho. Esse vai ser a primeira edição. Vai sair dia 14 de junho, vai ser o segundo sábado de junho desse ano. A gente vai estar com quatro eventos simultâneos, né? Campina Grande, na Paraíba, Macaé, no Rio de Janeiro, São Paulo, capital, e Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul. Então, se você é de alguma dessas regiões ou tem condição de se deslocar para alguma delas, são nossos convidados para estar conosco, passando o dia inteiro pensando e falando sobre vocação, sobre missão, sobre entendermos um pouco o nosso papel na missão de Deus. Lembrar que a gente não veio aqui a passeio, né, como diz a Ana Alzira, a gente veio aqui com uma missão, com um propósito, né, com uma vocação para servir ao Senhor. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e vamos orar aqui. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de sermos teus filhos, de ouvirmos e aprendermos uns com os outros, com os nossos irmãos que trabalham nessa área de arte, de produção, Senhor Deus, seja de rádio, de cinema, através de aplicativos, através do uso da tecnologia a favor do reino do Senhor, para a expansão do teu evangelho, anúncio do teu santo nome, Deus, que as pessoas possam te conhecer, Deus, e à medida que te conhecerem, se apaixonarem por ti, assim como nós também nos apaixonamos, Pai, diariamente.
que o Senhor esteja conduzindo cada trabalho, cada projeto destas organizações, que o Senhor continue, Deus, realmente direcionando, dando a estratégia necessária para que eles estejam sempre, Deus, caminhando de acordo com os teus desígnios, com a tua vontade e com os teus propósitos. Abençoa essa juventude, Deus, que esteve aqui com a gente hoje, que o Senhor possa ter clareado algumas coisas em seus corações, suas mentes, e também tenha sido uma oportunidade de conexão, de ponte, Senhor Deus, para que possamos nos engajar com a tua obra, esse privilégio que tu nos dá de fazer parte da tua missão. É assim que nós choramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.